Fala, pessoal! Você sabia que, em pleno século XXI, ter um livro pode te levar para a cadeia, te fazer encarar um pau de arara, ou até mesmo te levar para o beleléu? E não estamos falando de algum panfleto comunista empoeirado encontrado num sebo no meio da antiga Alemanha Oriental. Estamos falando da Bíblia. Em alguns países, simplesmente ter uma Bíblia em casa ou, Deus me livre, espalhar a palavra para a galera é quase como pedir para ser preso. No vídeo de hoje, você vai descobrir quais são esses 10 países onde a Bíblia é mais proibida que samba no pé depois da meia-noite. Preparem-se para ficar de cabelo em pé, com mais raiva que o Hulk em dia de fúria, e talvez um pouco confusos, porque, sejamos honestos, o mundo já não é uma bagunça generalizada o suficiente? Bora lá! Em primeiro lugar, e talvez isso não seja um meteoro caindo na sua cabeça de tão surpreendente, temos a Coreia do Norte, na terra do Kim Jong-un. Ter uma Bíblia é como chegar na porta da casa dele e gritar: "Ei, Kim, sua mãe é feia!" Eles veem o cristianismo como se fosse a peste negra, um vírus que pode transformar as mentes das pessoas em purê de batata e levá-las a questionar a sabedoria infinita do querido líder. Quem é pego com a Bíblia na mão pode acabar numa fria, literalmente, e até mesmo dançando a valsa com a Dona Morte. É como se a Coreia do Norte tivesse transformado a Bíblia num daqueles jogos mortais do Silvio Santos, sabe? Só que aqui, o prêmio por ganhar é, continuar respirando. Agora, trocamos o frio congelante da Coreia do Norte pelo calor infernal da Arábia Saudita. Como um bom e velho Estado Islâmico, praticar qualquer outra religião que não seja a deles é como tentar vender picolé na Antártica, fria total. Os gringos cristãos até podem ter uma Bíblia para uso pessoal, tipo aquele seu amigo secreto que você tira e não conta para ninguém. Mas sair por aí evangelizando ou distribuindo Bíblias é como tentar vender água no deserto. Fria, fria, fria. Bíblias em atacado são barradas na alfândega como se fossem drogas. E qualquer tentativa de catequizar alguém pode te levar direto para o chilindró. É como se a Arábia Saudita estivesse te dando um toque, sabe? Na minha casa eu sigo as minhas regras, ok? Saímos do deserto e vamos direto para o chifre da África. Mais precisamente para a Somália, um país lindo de morrer, mas que, infelizmente, também te mata por causa da intolerância religiosa. Ter uma Bíblia na Somália é mais arriscado do que pular de paraquedas sem instrução e sem paraquedas. Quem se arrisca a ter uma pode acabar conhecendo São Pedro mais cedo do que imaginava. Grupos extremistas dominam o pedaço por lá e não estão nem aí para quem tenta praticar o cristianismo. É como aquele ditado: em terra de sapo, quem tem cabelo raspa, mas no caso, quem tem Bíblia se esconde. E já que estamos falando de lugares tensos, preparem o seu coraçãozinho, porque o Afeganistão não fica para trás quando o assunto é liberdade religiosa zero. Lá no Afeganistão, ter uma Bíblia é como dar um tiro no pé, dor de cabeça na certa. É visto como traição ao Islã, converter para o cristianismo. Só se você estiver cansado de viver. É pedir para virar notícia no Jornal Nacional. A perseguição religiosa por lá é mais comum do que encontrar um político honesto. Mas mesmo com tudo isso, ainda existem almas corajosas que preferem colocar sua fé em primeiro lugar, mesmo que isso signifique viver com o coração na mão. É como tentar plantar flores num campo minado, perigosíssimo, mas inspirador pra caramba. E agora preparem o protetor solar e a roupa de banho, porque estamos indo para um lugar que parece ter saído diretamente de um comercial de margarina, as Maldivas. Mas por trás dessa beleza toda, as Maldivas escondem um segredo. A liberdade religiosa é mais rara do que encontrar um político honesto. Apesar de ser o destino favorito dos pombinhos em lua de mel, os moradores das Maldivas são obrigados a seguir o Islã.
Se um Maldívio for pego com uma Bíblia, a coisa fica feia. É pior do que esquecer o aniversário de namoro. Só os turistas podem ter o privilégio de levar uma Bíblia para lá. E mesmo assim, é bom maneirar na ostentação. É como se as Maldivas estivessem dizendo: pode trazer a sua fé, mas deixa ela quietinha no seu quarto de hotel, tá? Do paraíso, vamos para um lugar um pouco menos convidativo, o Iêmen. Um país que está mais para cenário de filme de guerra, onde a fome e a violência são mais comuns do que arroz e feijão no prato do brasileiro. A Bíblia, o livro que prega a paz e o amor, é vista como uma ameaça ao domínio do Islã. Se você pensa em evangelizar por lá, é melhor esquecer. Vão te tratar pior do que político em época de eleição. É como se eles estivessem dizendo: meu amigo, já estamos cheios de problemas por aqui, não precisamos de mais um, né? Do Iêmen, partimos para o Irã, um país com uma história mais antiga que a sua avó, uma cultura rica, e um caso antigo de amor e ódio com a liberdade religiosa. O Irã até permite um pouco de liberdade religiosa para algumas minorias, tipo os cristãos armênios. Mas se você pensa em largar o Islã para seguir o cristianismo, é melhor pensar duas vezes. É como tentar atravessar a Avenida Paulista em horário de pico. Só louco faz isso. Evangelizar no Irã é como pedir para ser convidado a se retirar, só que de forma nada educada. Prisão é o mínimo que pode acontecer. E em alguns casos, a pena de morte é a cereja do bolo. E falando em lugares com problemas, preparem-se para a Líbia, um país que faz o Brasil parecer a Disneylândia. Depois da Primavera Árabe, a Líbia virou sinônimo de caos e violência, onde quem manda são as milícias armadas. Na Líbia, onde o Islã é a religião oficial e a bagunça corre solta, Bíblias são como ingressos para um show lotado. Todo mundo quer, mas ninguém quer ser pego com um. Convertidos ao cristianismo são caçados com mais afinco do que barata em cozinha de restaurante. Possuir uma Bíblia é como jogar roleta russa, e sair distribuindo Bíblias é pedir para ser o próximo alvo. E agora, preparem seus camelos, porque estamos indo para a Mauritânia, um país no meio do deserto do Saara. Lá, a liberdade religiosa foi abduzida, amordaçada e trancada num quarto escuro. Ter uma Bíblia é ilegal, e qualquer tentativa de evangelizar é punida com mais rigor do que gol de mão no futebol. Abandonar o Islã para seguir o cristianismo? Nem pense nisso. É pedir para ser punido com a ira dos deuses. Estamos falando de prisão, trabalhos forçados e outras coisinhas que fariam você preferir voltar para a época das cavernas. E finalmente, chegamos ao Uzbequistão, um país na Ásia Central conhecido por sua arquitetura de cair o queixo, história rica e um governo que adora controlar tudo. No Uzbequistão, a religião é como um daqueles programas de auditório, tudo armado totalmente falso e sem espaço para improvisação. O governo controla a religião com a mesma mão de ferro que um ditador controla seu país. Grupos cristãos secretos, perseguidos com mais vontade do que barata em dia de faxina. É como se o Uzbequistão tivesse transformado a liberdade religiosa num daqueles jogos impossíveis de ganhar. E assim termina nossa jornada pelos 10 países onde a Bíblia, o livro mais vendido e mais confiscado do mundo, é tratada como se fosse bomba relógio prestes a explodir. 10 exemplos de como a liberdade religiosa, um direito que todo mundo deveria ter, é ignorada, pisoteada e, em alguns casos, completamente apagada do mapa. Para muita gente ao redor do mundo, a Bíblia é mais do que um livro. É esperança, é fé, é a promessa de um futuro melhor. É nosso dever lutar por um futuro onde a liberdade religiosa não seja um favor, mas um direito de todos. Não importa em quem ou no que você acredita.
Deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para mais vídeos como esse.